Especialistas concordam que definir cultura não é uma tarefa fácil. De maneira mais direta, cultura são práticas socialmente criadas e transmitidas de geração para geração. São regras, hábitos, valores, símbolos aprendidos na vida em sociedade e que nos identifica com essa sociedade. Assim, é por meio da cultura que nos relacionamos com o outro, com aquele que é diferente de nós. Cultura para mim é tudo aquilo que dá a possibilidade das pessoas abrirem o horizonte, ter novas experiências. Então tudo que está relacionado a isso eu defino como cultura. Para mim, cultura é o conhecimento, é o que define o que é um povo. Cultura, eu acho que é uma pessoa inteligente, uma pessoa assim que já fez a sua situação financeira, tem uma educação mais ou menos boa e vive uma vida muito boa. Acho que a cultura é saber alguma coisa, né? Ter alguma sabedoria na vida, né? No programa de hoje vamos falar com Adriana Silva, presidente do Instituto de Cidades Criativas. Adriana, o que é um projeto de produção cultural? O projeto de produção cultural é uma ideia organizada com começo, meio e fim, que tem como um objetivo central a questão cultural. Seja o fazer artístico, a produção sob o ponto de vista de registro histórico, de patrimônio. É uma gama bastante abrangente no que diz respeito à produção cultural. E um projeto tem o objetivo de organizar metodologicamente essa proposta, né? Desde do pensar o que fazer, o fazer e depois o prestar contas deste fazer, né? São todas etapas que precisam ser percorridas para você poder dar conta da execução de uma proposta cultural. Você pode nos dar um panorama da produção cultural no Brasil? Com certeza, na atualidade, muito maior do que há 20 anos passados. Não só porque se tornou uma economia criativa, se tornou um fazer cultural de mercado e não só um fazer cultural sobre o aspecto social, artístico. É um negócio hoje muito interessante, então por isso tem crescido muito mais, mas também por questões de políticas, né? Com a globalização, com o passar do tempo, depois da globalização, se sentiu algumas perdas, em especial com as identidades culturais. E o fazer cultural tem como contrapartida esse resgate, quando necessário, ou esse fortalecimento. Então, o fazer cultural, com o passar do tempo, somando várias possibilidades, se tornou uma ação muito mais atuante, muito mais presente no mercado econômico, no mercado artístico, no mercado social. Então, ele tem hoje vertentes muito consolidadas da produção cultural, tanto que novos cursos de nível superior, novos profissionais ingressando neste mercado, outras empresas, as leis de incentivo, como Lei Rouanet, como o PROAC no governo do estado de São Paulo, são alternativas que viabilizam a manutenção do artista no mercado. Então, essas variantes todas provocou um movimento, né, no cenário, e hoje a nossa produção cultural é muito mais expressiva do que tempos passados. De acordo com a Secretaria da Economia Criativa, o Brasil tem 5 setores criativos: patrimônio, materiais e imateriais, museus e arquivos, expressões culturais, artesanato, artes visuais, cultura afro, indígena e populares, artes e espetáculo, dança, música, circo e teatro, audiovisual, livro e literatura, cinema, vídeo e publicações, criações funcionais, moda, arquitetura, design e arte digital. Do ponto de vista cultural, como que uma cidade pode ser mais criativa? A economia criativa e a cidade criativa seguem linhas paralelas que se encontram com frequência. Uma cidade pode ser cidade criativa sem ter na economia criativa o seu grande referencial.
Porém, a economia criativa dinamiza uma cidade que queira ser criativa, viabilizando fundos e renda para que as coisas aconteçam. Uma cidade criativa, só sobre o ponto de vista criativo, é uma cidade que resolve problemas de maneira criativa, tendo o cultural como grande essência, né? Tendo o educativo como grande essência. Uma cidade que, por exemplo, tem um lugar de conflito que é uma praça e transforma essa praça numa praça de esculturas, onde as pessoas que antes pichavam o lugar passam a ter uma identidade, passam a ter uma vontade de preservar. Então é uma maneira criativa e tem a escultura como um objeto de arte, como um referencial da cultura. Então ser uma cidade criativa é fazer esse olhar, um olhar para suas potencialidades, normalmente não potencializadas. Ou seja, eu tenho uma história gastronômica muito legal, mas eu não difundo, eu não conto, eu não crio restaurantes para poder mostrar para todo mundo. Então, quando eu percebo que eu já tenho isso e que se eu intensificar uma ação nesta minha potencialidade, eu posso ter um outro referencial cultural. Então, ser criativo é criar meios de potencializar referenciais culturais que o lugar já tem e que às vezes as pessoas não estão observando. Então existem muitas maneiras de uma cidade ser mais criativa. E a sua cidade é criativa? Conte pra gente! Qual alternativa não é uma lei de incentivo à cultura? Alternativa A, FUNCAD. B, LIC. C, PROAC. D, Faz Cultura. No próximo programa falaremos sobre empreendedorismo. Fique ligado!